Olá, meus amigos de Ideal Espírita. Meu nome é Márcia Mêndola, você está no canal Reflexão Espírita do Dia. E nós estamos hoje encerrando a análise da oração Pai Nosso, que estamos com um trecho. Nós analisamos sobre o perdão, né? Então, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Então, eu repeti o que nós analisamos no vídeo anterior, porque não cair em tentação e nos livrar do mal vai ter essa conexão. Isso a gente não vai fragmentar, a gente vai entender que tem uma lógica falar do perdão e de nos livrar do mal. Ontem eu tive uma conversa sensacional com uma pessoa incrível, é uma terapeuta holística, e nós falamos sobre aceitação. Então, quando a gente fala do perdão, outra forma de olhar, né, para a questão do perdão é que a gente vai precisar fazer esse exercício de aceitar as coisas que nos acontecem. Tá? Lembra que eu falei do passado, para a gente construir o futuro, para que a gente possa deixar o passado no passado e estar livre para construir um futuro do jeito que a gente quer, a gente vai precisar aceitar aquilo que aconteceu. Não é resistir, não é brigar, né, lutar contra aquilo, que isso nos mantém energeticamente presos, nos deixa pensando naquele assunto, naquele tema o tempo todo. E toda vez que a gente fica pensando sobre esse assunto, o que acontece? Que eu já expliquei, a gente traz para o presente e vive aquilo repetidas vezes. Isso fortalece tudo que a gente coloca energia, coloca investimento, tudo que a gente pensa e sente, né, com muita frequência, é como se a gente estivesse aguando uma plantinha. Nós estamos alimentando, fortalecendo. Então, se não é aquilo que a gente quer viver, por que a gente está fortalecendo? O perdão, ele faz essa liberação. Então, precisamos entender que o caminho é de aceitar. E aí a gente vai lembrar de Jesus falando outras coisas que têm relação, né? Amai os seus inimigos. E ele coloca como que a gente vai amar esse inimigo. Né? Tem um exemplo de Chico Xavier, em que ele tinha uma cachorrinha que ele gostava muito, e essa cachorrinha estava doente, até que um dia ele chegou em casa e não encontrou mais a cachorrinha. E uma pessoa que cuidava dele, vendo ali o sofrimento da cachorrinha, o trabalho do Chico para cuidar ali da cachorrinha e tal, levou para sofrer eutanásia, né? Para que pudesse por fim ali a vida da cachorrinha, que já não tinha muito jeito. Não tinha muito jeito em termos, né, de tratamento para recuperar a saúde. Então, é uma prática que a gente pode depois discutir aqui, mas sem criar polêmica. É uma prática porque a gente vê que o animalzinho está em sofrimento e tal. Mas se a gente puder deixar o animalzinho de uma forma confortável e estar com ele, que era o que o Chico estava fazendo. Enfim, a história é essa, e Chico ficou muito chateado com o que aconteceu, porque ele queria cuidar da cachorrinha. Era a escolha dele, cuidar da cachorrinha até o fim. E ele foi impedido disso sem ter sido consultado. Então ele ficou muito chateado. E os dias foram se passando e ele não conseguia falar sobre o assunto, ele não conseguia lidar com aquilo.
Até que o Emmanuel, que era o mentor espiritual, falou com ele: olha, Chico, você quer continuar trabalhando com a mediunidade, escrevendo os livros e tal? Sim, vamos trabalhar. Pois é, Chico, está acontecendo uma coisa que está dificultando muito o nosso trabalho. Ele é mesmo? O que é que eu tenho que fazer? Pois é, Chico, você está ficando com essa região do seu coração muito escurecida, como se tivesse uma névoa preta, tipo uma tempestade, né? Em torno do seu coração, e a gente está com dificuldade de conectar. Por quê? Porque o padrão de vibração baixou. Ele começou a reclamar, ele começou a ficar magoado, ele ficou com raiva. Então, ele começou a alimentar esse tipo de pensamento. Pensamento é energia, é vibração. Baixou os sentimentos que ele estava tendo. Em resumo, o Emmanuel orientou o Chico o que o Chico precisava fazer para poder dissipar aquilo ali. E eles voltarem a trabalhar. O Chico queria saber o que é que eu faço, o que eu faço. E o Emmanuel falou: você está chateado com essa pessoa? Tô. Então, nós vamos pensar o que essa pessoa mais gostaria de ganhar. O que ela mais quer na vida? Aí ele pegou e falou: ela quer uma máquina de costura. Aí ele falou: então você vai lá e vai comprar e vai dar de presente para ela. E o Chico ficou assim: como assim? Ela me fez esse mal, ou seja, não foi diretamente, a intenção dela foi boa, de querer ajudar o Chico, mas ele estava muito magoado, e a última coisa que a gente pensa é em dar um presente para a pessoa que nos ofendeu, ou seja, a última coisa que a gente pensa é amar o nosso inimigo, apesar de Jesus ter dito que isso é necessário. E aí, o que acontece? O Chico comprou a máquina e deu. Quando ele deu a máquina, que era o que essa pessoa queria muito, ela vibrou tanto amor, tanta gratidão, que dissipou aquelas nuvens densas. E o Chico pôde receber essa vibração também, vamos dizer assim, aceitando e perdoando o acontecimento ali. E com isso há uma liberação. Entende que amar o seu inimigo é aceitar aquilo que aconteceu e não ficar preso naquilo, porque muitas pessoas podem cometer crimes horrendos. E aí é mais um ponto que eu queria ressaltar. Ninguém encarna, ninguém vem para essa vida para cometer o mal, para fazer um crime. Ninguém nasce para ser um abusador, um assassino. Tá? No plano espiritual só existe uma programação para nossa evolução, para nos tornarmos pessoas melhores. É da nossa escolha cometer crimes. Daí a parte não cair em tentação. Porque nós vamos ser, de certa forma, testados. Aquilo que ainda não está fortalecido em nós, nós vamos passar por experiências. E naquele momento é que nós vamos ter que dar a prova de que nós não vamos cometer o crime, que nós não vamos errar. Embora ainda vamos errar muito, nesta e em outras encarnações. Faz parte de quem não sabe, né, da ignorância do ser humano, na hora de fazer alguma coisa, correr o risco de errar. Então, o que nós precisamos para não errarmos? Ter um mestre e um guia. Por isso que Jesus é o mestre, ele é o guia da humanidade. Ele é o modelo que a gente vai seguir. Então, na hora que a gente estiver fazendo alguma coisa, nós temos que fazer um processo de análise, que a gente vai chamar de autoconhecimento, isso que eu estou querendo fazer beneficia alguém?
prejudica alguém? Ele me beneficia, mas ele prejudica alguém? Se alguém fizer comigo o que eu pretendo fazer com o outro, como que eu vou me sentir? Eu vou me sentir alegre, feliz, ou eu vou me sentir humilhado? Eu vou me sentir triste, magoado? O que eu fizer para o outro, eu preciso fazer esse jogo de inverter para saber como eu me sentiria na posição do outro, recebendo, né, a ação, né, o comportamento ali. Então, esse comportamento, ele vai ser prejudicial, ele vai ser classificado como um crime, como um abuso, como algo né, que vai nos ferir, vai nos magoar, vai causar, de qualquer forma, um prejuízo. Então, nessa hora, a gente vai precisar entender que vamos ter que empenhar forças para resistir e não cometer aquele ato. Porque ninguém, repito, ninguém vem para cá para cometer crimes, para tirar a vida de um ser humano, para enganar, para mentir. A mentira, ela é muito aceita na nossa sociedade, né? E é uma coisa que a gente vai precisar resistir à tentação de falar uma mentira para acobertar aquilo que, se tivesse as claras, nos envergonharia, nos iria causar constrangimento. Então, outra técnica para resistir à tentação é imaginar o nosso modelo né, o nosso modelo de vida, imaginar Jesus nos olhando, porque nós não estamos sozinhos. O tempo todo estamos cercados de uma multidão de espíritos. E uma outra questão que a gente pode levantar: como é que eu gostaria de ser reconhecida pelos meus filhos, pelas pessoas e no momento do desencarne, como que eu gostaria de ser recebida no plano espiritual? Como que eu gostaria de regressar? O que eu estaria levando na minha bagagem? Então, são perguntas que a gente pode fazer. E como Jesus fez essa oração e nos convocou a orar, naquele momento em que passamos por uma tentação, então, tentação é tudo aquilo que a gente pode ter vontade de fazer, mas que não é apropriado que a gente faça, porque pode causar prejuízo, tá? Então, nós somos muito tentados o tempo todo a fazer o que a gente quer. Por quê? Porque nos dá prazer. E aí, tem que ser do meu jeito, aquilo que eu quero, no momento que eu quero. A gente vê esse comportamento na criança. Então, um comportamento que a gente olha e diz, é mais infantil. Podemos aceitar isso bem numa criança que está aprendendo. Ela é egocêntrica, né? O ego dela está no centro do mundo. Mas num adulto, e o adulto a gente tem que entender que não é o corpo físico. Nós precisamos nos desenvolver enquanto espíritos, amadurecendo emocionalmente e psicologicamente. Não é só envelhecer com o corpo, né? Tornar adulto não é garantia de amadurecimento psicológico e emocional e espiritual. Não é. Então, a gente olha o quê? Muitos adultos imaturos, que têm essa questão de só buscar os seus próprios interesses, benefício próprio, não interessa o que vai acontecer com os outros. Daí Jesus falar, né? E a gente sabe de outras doutrinas também, de colocar o egoísmo, então esse ego, que primeiro que ele está egocentrado, então ele meu ego é deste tamanho, então
é um excesso, o egoísmo é um excesso do ego e que eu me coloco egocentrado, ou seja, no centro do mundo. Então, a inveja, o orgulho, o egoísmo, eles estão aí na raiz de todos os problemas da humanidade. Resistir à tentação e buscar nos afastarmos do mal, o mal não existe, né? O mal que a gente vai entender é toda a ignorância do bem, é toda a situação em que a gente se afasta do bem, se afasta do pai, se afasta da casa paterna, como na parábola, que a gente também já analisou. Então, o que a gente faz quando está afastado do pai? Que era o que o filho fez. A gente desperdiça todos os nossos bens que foram dados por Deus. Desperdiçar todos os nossos bens é desperdiçar o tempo em que nós vivemos aqui, encarnados, com distrações. As distrações que dão prazer. Distrações hoje em dia tem internet, então vocês estão aqui ouvindo um conteúdo bom. Isso aqui é um conteúdo bom, vocês podem se inscrever no canal e espalhar para um monte de gente, compartilha. O canal cresce, coisas boas a gente tem que investir a energia ali, colocar a energia para crescer, para aumentar. Mas aquilo que não vai contribuir para a sua evolução espiritual, que não vai contribuir para o seu desenvolvimento intelectual, emocional, só anestesiando as experiências da vida para que a gente sinta prazer o tempo todo, confundindo a felicidade futura com a necessidade de ter sempre o prazer no presente, a gente distorceu. Isso é uma distorção cognitiva, uma distorção da realidade. É quando a gente fala do mal, porque o mal é a ignorância do bem, é quando a gente ignora as leis divinas. Esse comportamento de desperdiçar os bens divinos, esse comportamento de nos afastarmos de Deus para termos só aquilo que nos dá prazer, isso é o sinal da nossa ignorância. Então chega. Se nós estamos aqui aprendendo isso, não podemos mais alegar ignorância. Não podemos mais cometer esses erros. O que a gente vai precisar fazer? Aceitar o que já ocorreu. Nos liberarmos daquilo para construir o futuro. E coloca Jesus na sua frente, como o seu modelo de humanidade, o seu mestre e guia. Ele vai te levar. Ele é o guia, ele te leva. Mira nele. Mira nele. Nós vamos fazer uma visualização. Agora, hoje eu não vou fazer não, mas a gente vai fazer, porque a gente já fez uma, que a gente se encontrou ali com Jesus, mas coloca ele em tudo que você fizer. Pergunte o que Jesus faria no meu lugar. Se Jesus estivesse aqui, e ele está, os nossos mentores espirituais estão ao nosso lado, e eles representam Jesus. Eles trabalham a favor do Cristo. Eles estão aqui para que nós possamos cumprir com o nosso planejamento espiritual. Coloca ele do seu lado, na sua frente, caminhando, te guiando. Pergunta para ele: Jesus, o que eu posso fazer aqui nessa situação? Tá difícil? Faz uma oração. Nós estamos aqui para isso. Então, eu quero desejar um ótimo final de semana. Visualiza Jesus na sua frente sempre que for necessário. De preferência, mantenha ele como seu grande amigo no dia a dia. E a gente se vê no próximo encontro.